Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevista do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o pré-candidato a vereador de Suzano, Anderson Ventura. Ele é advogado, ex-assessor do deputado federal Arlindo Chinaglia, além de presidente do Diretório Municipal do PT de Suzano. Atuou na Câmara dos Vereadores da cidade, na Lesp, na Câmara dos Deputados e nas prefeituras tanto de Suzano quanto de São Paulo. É filho da ex-vereadora de Suzano, Quitéria. Seja muito bem-vindo, Anderson. Prazer te ter aqui com a gente. Muito obrigado, Léo. Olá para todos. Quero agradecer a Neuza, ao Walter, a você. Espero que seja um bate-papo produtivo. Eu também espero assim, Anderson. E a gente queria falar um pouco sobre a conjuntura nacional da política brasileira. Eu queria que você falasse como você avalia a relação do governo federal com as cidades. Você acha que a relação pode ser mais próxima? A gente está falando de Suzano, a gente está falando de eleições municipais. Então é um ano onde muitas administrações vão mudar e essas administrações precisam ter uma relação próxima com o governo federal, porque a gente sabe que de lá vem muitos recursos. E eu queria que você falasse, como você avalia a relação que o governo federal hoje tem com a cidade? Olha, Léo, primeiro o governo federal, o governo Lula, ele prioriza, acima de tudo, uma relação institucional. O governo federal ele envia os recursos obrigatórios para todos os municípios. O que diferencia os governos do PT? A criação de programas importantes para financiar obras, equipamentos nos municípios. Temos exemplo agora com o novo PAC, que Suzano será beneficiado com 5 novos equipamentos, 2 unidades básicas de saúde, um centro de atendimento psicossocial, que é o CAPS. Teremos também o Centro Comunitário Esportivo, que será construído no Miguel Badra, isso apenas em Suzano, e uma escola de educação infantil. São 5 equipamentos. No Alto Tietê serão 25 novos equipamentos divididos para 8 cidades. São políticas do governo federal que são instituídas para chegar até a população através dos municípios. Nós tivemos recentemente um centro de iniciação ao esporte inaugurado lá no lado norte da cidade, no Jardim Santinês, que é um projeto do governo federal, ainda do governo Dilma, que foi entregue recentemente pela prefeitura local. Temos o SAMU, é um programa criado por um governo do PT que hoje atende milhares de prefeituras Brasil afora. Acho que isso diferencia os nossos governos. E eu queria que você falasse também um pouco sobre a avaliação geral que foi divulgada recentemente a respeito do governo Lula. Segundo Datafolha, após 1 ano e meio de governo, a avaliação é de que 35% dos brasileiros acham que o governo é ótimo e bom, e 33% ruim e péssimo. Na sua opinião, como vai o governo Lula? Como vai o Lula 3, né, que a gente costuma falar? Parece uma sequência de filme, né? O Lula 3. Quais são os principais desafios que a administração federal tem enfrentado desde o começo desse novo mandato? Olha, Léo, eu particularmente fiz muita campanha para o presidente Lula nas eleições de 2022. Sei que as pessoas, quando votam, quando fazem uma opção por um candidato, elas depositam uma expectativa muito grande, elas depositam uma mudança da sua realidade, e essa mudança sempre para melhor, é claro. É impossível, ou muito difícil, posso dizer, que você atenda a todas as expectativas do eleitor. Mas o governo Lula tem, na minha opinião, realizado o que mais favorece o bem-estar das pessoas. E aí são 3 eixos importantes, que são temas que eu particularmente conversei muito com as pessoas durante o processo eleitoral. Geração de emprego. Acredito que nós estamos no caminho certo. No mês de julho nós fechamos com uma taxa de 6,9% de desemprego, a menor taxa dos últimos 10 anos. Então nós temos aí 10 anos com taxas de desemprego acima de 10, 11, 12, chegou quase a 15%, hoje nós já estamos em 6,9%. Isso significa que mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras estão ocupando seus postos de trabalho, conseguindo levar a comida para as suas mesas. Segundo ponto, a inflação. Não adianta você gerar emprego, assegurar a renda, e o preço dos alimentos, que eu acho que é a nossa compra essencial, está fora da realidade do brasileiro
que ele possa assegurar a alimentação da sua família. A inflação está sob controle, nós chegamos a ter mais de 10% de inflação, hoje já nós estamos na casa dos 4,13, um número ainda alto, o ideal era que estivéssemos abaixo de 2, mas sabemos que a recuperação da economia é um processo lento, mas tenho certeza que o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula estão no caminho certo, e isso reflete diretamente nas famílias. Quando a família vai até o supermercado, consegue comprar mais itens, consegue levar o que é necessário para assegurar a alimentação nas suas residências. E o terceiro ponto é segurança alimentar. Nós estávamos, em 2022, com 33 milhões de brasileiros sofrendo com insegurança alimentar. Desses 33 milhões, 18 milhões era insegurança alimentar severa. O que significa, segundo a ONU, insegurança alimentar severa? É aquele que não consegue ter uma refeição diária. Então imagina, nós temos um Brasil que, com propagandas na televisão, nas redes sociais, sobre o país do agronegócio, produtor de grãos, e do outro lado, 18 milhões de brasileiros sem conseguir fazer uma refeição dia. Esse número caiu em 85% nesses um ano e meio de governo Lula. 85%. O relatório da ONU, agora do mês de julho. Esse número de 18,3 milhões de brasileiros com insegurança alimentar extrema caiu para 4,3 milhões. Precisa fazer muito mais? Precisa. Nós precisamos voltar ao período do Lula 2, quando o Brasil saiu do mapa da fome. Mas é um caminho a ser percorrido. Nós não vamos, em 12 meses, 18 meses, 24 meses de governo, solucionar todos os problemas. Então, considerando esses três pontos que quero destacar aqui, geração de emprego, distribuição de renda, combate à fome e o controle da inflação, eu tenho certeza que o governo Lula está no caminho correto e está trabalhando para assegurar o que é essencial, que é o bem-estar de cada brasileiro e de cada brasileira. E, Anderson, falando um pouco sobre sua carreira política, você teve muita influência da sua mãe, a gente já falou, da ex-vereadora Quitéria, que foi uma grande figura aqui na cidade e ainda é uma grande figura aqui na cidade, mesmo não sendo mais vereadora. Eu queria que você falasse como foi a participação da sua mãe, como ela te influenciou ao longo dos anos. Nós chegamos no Jardim São José em 1987. Eu tinha apenas 8 anos de idade e a minha mãe sempre foi uma indignada com as injustiças. E ela, apesar dos seus afazeres domésticos, do seu trabalho, que a minha mãe é costureira de profissão, ela participava das reuniões da Associação de Moradores, da associação das associações que se dispunham a se organizar para travar a luta em busca de melhorias, porque o bairro não tinha água, não tinha esgoto, não tinha pavimentação, iluminação precária, então uma situação de extremo descaso, tá? E a minha mãe, participando desses movimentos sociais e também do movimento da Igreja Católica, sempre em busca de melhorias. Eu acabei acompanhando os passos dela. Em 2000, nós ajudamos o candidato a vereador lá do bairro, foi bem votado, mas acabou não sendo eleito. Em 2004, ela foi convidada para ser candidata a vereadora pela direção do PT à época. Foi uma surpresa para todos, inclusive para nós, que estamos acreditando na candidatura dela, trabalhando, mas não posso negar que foi uma surpresa. O partido tinha outras candidaturas muito mais competitivas e a Quitéria chegou, foi a primeira mulher da esquerda eleita vereadora na cidade, em 2004. Em 2008, ela foi reeleita com uma votação histórica, foi a mais votada da cidade naquelas eleições, com mais de 3 mil votos, e foi o primeiro candidato e candidata a vereador em Suzano que ultrapassou a barreira dos 3 mil votos. Hoje nós temos candidatos com 4, 5 mil votos, mas quem primeiro ultrapassou essa barreira na cidade de Suzano foi a Quitéria. E com a eleição dela eu acabei ocupando cargos na Câmara Municipal, depois ocupei cargo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trabalhei com o saudoso deputado José Cândido,
Trabalhei na Prefeitura de Suzano como diretor de habitação. Quando o presidente Lula lançou o Minha Casa Minha Vida, eu tive a oportunidade de, como diretor, participar do projeto de construção das unidades habitacionais ali na região do Jardim Europa, com destaque para o empreendimento Esmeralda e o Topázio. Depois, com a eleição do hoje ministro Fernando Haddad, a prefeita de São Paulo, eu fui convidado para ser diretor de administração e finanças no governo dele em São Paulo. Tive uma experiência fantástica do ponto de vista de conhecimento da administração pública e estava até o dia 6 de julho como assessor do deputado federal Arlindo Quinaglia, que temos uma parceria aí de longa data. Estava participando do mandato dele como assessor parlamentar, trabalhando pela nossa cidade, nossa região, inclusive a região do Vale do Paraíba, que é uma região que é próxima da nossa aqui. Eu fazia esse trabalho representando o mandato do deputado. E daí, Anderson, falando sobre inclusive esse trabalho pela região, mesmo sem ser vereador, você conseguiu, com sua articulação e essas relações que você conquistou ao longo da sua carreira política, conquistar mais de 4 milhões de reais para a cidade de Suzano. Eu queria que você dissesse, você tem acompanhado como foram realizados os investimentos dessas emendas, para quais pontos foram destinados? Sim, tenho acompanhado, mas não posso deixar também de destacar que, além desse recurso enviado pelo deputado federal Arlindo Quinaglia, que a nosso pedido, o Arlindo tem uma história de parceria com a cidade de Suzano que remonta aos anos 90. Os bairros lá, que Jardim São José, São Bernardino, Graziella, os conhecidos bairros da divisa no período dos anos 90, tiveram a participação ativa do deputado Arlindo Quinaglia, ainda como deputado estadual, e do vereador do PT na época, José Cândido, para assegurar que aqueles bairros ficassem para o município de Suzano, porque havia uma disputa se a região seria de Itaquá, Mogi ou Suzano. Felizmente, ficamos para Suzano, e isso graças ao trabalho do Arlindo e do vereador José Cândido à época. Posteriormente, já nos anos 2000, durante o governo do PT, um conjunto de bairros ali na região de Palmeiras, Itamaracá, Belém, Vila Cunha, foram todos pavimentados com recursos enviados pelo deputado federal Arlindo Quinaglia, que naquela época já ultrapassavam aí 2, 3 milhões. Uau. Ele tem um trabalho prestado de longa data. E agora, nesses últimos 2 anos, ele enviou aí a nosso pedido 4,6 milhões para Suzano, sendo 2 milhões para custeio da saúde, que foi destinado para a UPA, para possibilitar pagamento de salário de médicos, compra de insumos, custeio geral da unidade de pronto atendimento. Mais 2 milhões para o esporte, que a prefeitura está realizando esse circuito de esporte e lazer, que está percorrendo toda a cidade de Suzano, levando atividades esportivas, de lazer e atendendo os nossos jovens e as nossas crianças. Mais 500 mil para a reforma do Teatro Armando de Ré. Esse valor ainda está num processo de adequação de projeto executivo, que precisa ser submetido à Caixa Econômica Federal, para posterior licitação. Acredito que isso deve ocorrer só no próximo ano, portanto no próximo governo. Mas é uma obra importante reformar o Teatro Armando de Ré, que é a referência de cultura, é o maior espaço e acho que o mais antigo da nossa cidade. Sim. E mais 110 mil reais para a comunidade Coupe, lá do Jardim São José, adquirir um veículo para fazer trabalhos administrativos. A Coupe expandiu o seu trabalho na cidade, é um trabalho muito bonito, tem creches conveniadas, está na região do Miguel Badra, em outras regiões da cidade, e precisa de suporte para a organização administrativa, e o deputado mandou essa emenda que vai possibilitar que eles adquiram um veículo, acho que deve estar num processo de compra neste momento. E daí, Anderson, você falou também sobre o custeio de 2 milhões para a construção da UPA do Jardim Revista, que hoje é um importante equipamento de saúde para a cidade. Eu queria que você falasse como você avalia o funcionamento desse equipamento hoje e que atende tanto média e alta complexidade. Vamos lá.
A UPA, primeiro é importante a gente lembrar que a UPA também é um modelo de equipamento público idealizado pelo governo do PT. Antes do governo Lula, do governo Dilma, não existiam UPAs no Brasil. Hoje nós temos UPA em Suzano, UPA em Mogi das Cruzes, UPA em Itaquaquecetuba, e estão presentes em diversas cidades do nosso país. É mais uma ação, é mais uma política dos governos do PT, que tem beneficiado de forma direta as cidades. A construção é responsabilidade dos municípios, a gestão também é responsabilidade do município. O governo federal envia o recurso e, por vezes, deputados, como o Arlindo fez agora com 2 milhões, aportam recurso para auxiliar no custeio. Eu não tenho os números detalhadamente, mas eu tenho certeza que o custeio da UPA deve superar aí os 2 milhões mês. Sim. Então, se a gente considerar 2 milhões mês, o deputado Arlindo, com esse envio de 2 milhões, auxiliou aí com 1 mês no custeio dessa importante unidade de atendimento de urgência e emergência na nossa cidade. Tenho ouvido muitas críticas devido à superlotação de pacientes, tem muita procura por atendimento, principalmente nesse período que nós estamos passando aí de pandemias, agora recentemente a dengue aí, que afetou muitas pessoas. E aí nas reuniões, nos bate-papos que eu tenho feito aí pela cidade para ouvir a população, para construir a minha pré-candidatura, eu tenho ouvido bastante reclamações, bastante queixas, principalmente na demora do atendimento. Tá? Mas não podemos deixar de exaltar a importância desse equipamento. Se com ele lá nós já estamos tendo problemas, estamos tendo muitas reclamações, imagina sem ele, que toda a carga de atendimentos ficaria única e exclusivamente ao pronto-socorro central. E daí, vereador, falando... que a gente fez há um tempo atrás uma entrevista com o vereador, a gente tá falando de vereador, foi uma profecia, será? Eu brinco aqui, já aconteceu outras vezes. Mas Anderson, pré-candidato a vereador, neste mês de agosto é comemorado o Agosto Lilás, que lembra a luta pelos direitos das mulheres, principalmente celebrando o aniversário da Lei Maria da Penha, que foi um importante avanço para a proteção das mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Porém, a cidade de Suzano enfrenta muitos desafios relacionados à segurança da mulher. Por exemplo, nos últimos 6 meses, a cidade já registrou 43 estupros, o que é um aumento em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. Eu queria que você falasse como é possível, quais medidas seriam possíveis para garantir maior segurança para as mulheres da nossa cidade. Vamos lá, eu não posso comentar sobre a sua profecia, até porque nós estamos num período de pré-campanha ainda, mas amém para as suas palavras. A responsabilidade é toda minha, não é? Que você esteja certo, eu possa voltar aqui o ano que vem numa outra condição. Exatamente. Não de pré. Mas sobre a sua pergunta, eu acho que é o seguinte, nós tivemos um momento descontraído, mas é muito triste quando você pega uma cidade como Suzano, uma cidade de médio porte, podemos assim classificar, com 330 mil habitantes, e ter um número tão alto, isso que está contabilizado. Sim. Eu tenho certeza que existe um número muito maior que as mulheres, infelizmente, por vergonha, por medo, acabam não procurando uma delegacia para registrar o fato, o crime. É um número, mesmo este oficial, absurdo. Acho que nós temos uma cultura machista que remonta lá a séculos, e isso ainda está muito presente no nosso país. Isso vai desde a criação dos nossos filhos, isso vai desde a orientação familiar dada pelos pais, e isso tem trazido consequências drásticas para as mulheres. Acho que tem que haver um processo de conscientização dentro das famílias, acho que dentro das escolas, sobre essa cultura machista e de respeito às mulheres, de igualdade de gênero. Acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, aquele que cabe às autoridades
eleitas, as autoridades públicas constituídas, que é a adoção de políticas públicas sérias para combater esses crimes. Eu, sinceramente, fico muito triste quando, ao invés de estar discutindo qual seria uma política criminal, qual seria uma política de fortalecimento da polícia civil para investigar esses crimes, para que os seus autores sejam devidamente penalizados, o Brasil está discutindo deputados em busca de likes nas redes sociais, em busca de visualizações, em busca de vídeos virais, estão discutindo criminalizar com penas superior ao do autor do crime mulheres que, a partir da 22ª semana, por exemplo, vítimas de estupro, resolvam fazer um aborto. Não tem espaço para esse debate. Nós devíamos estar debatendo como que poderia se fortalecer a polícia militar nos estados para que os policiais militares, os delegados, pudessem investigar esses crimes. Por que que os crimes acabam tendo um aumento significativo? Porque é muita impunidade. Se não há uma prisão em flagrante, que na maioria desses crimes de conotação sexual isso não ocorre, a depender do trabalho de investigação policial, o nível de impunidade é muito grande. A impunidade, somada a uma cultura errada, tem como resultado esses números apresentados por você aqui, que são absurdos. Tem como consequência uma desgraça, né? Não tem outro como definir isso. E falando também, a gente falou sobre algumas questões de saúde, a gente falou sobre o avanço que a saúde teve nos últimos anos, falamos sobre a UPA do Jardim Revista, temos também novas UBSs, tivemos a inauguração de aparelhos como a Clínica da Família, a Clínica da Mulher, e a mudança mais significativa que a gente teve recentemente foi da transição da Santa Casa para o Hospital e Maternidade de Suzano e pronto-socorro, né? Que lá também o pronto-socorro também foi transicionado dentro disso tudo. Com a INTS assumindo a responsabilidade pela gestão do equipamento de saúde. Eu queria que você falasse como você avalia essa mudança, se você tem considerado ela benéfica, como você tem conversado com as pessoas ao longo das suas caminhadas aqui na cidade, como elas têm avaliado também essa mudança com aquelas pessoas que você conversou. Olha, exatamente eu não sei o período, mas estamos falando algo de 90 dias por aí. Essa transferência da gestão do pronto-socorro e da Santa Casa para a INTS. Eu tenho ouvido muitas reclamações, só que também eu tenho que considerar, acho que nós temos que considerar, que 3 meses apenas para uma transição de gestão desse porte, de um hospital, de um pronto-socorro, é muito cedo para a gente conseguir fazer uma avaliação precisa se melhorou ou se piorou. Eu acho que só o tempo, só os próximos meses dirão se foi uma decisão administrativa correta ou não. Agora, não posso negar que tenho ouvido bastantes reclamações nas conversas, nos bate-papos que eu tenho tido. E tenho dito para as pessoas, olha, foi uma mudança administrativa, nós vamos conseguir saber efetivamente se ela foi acertada ou não daqui a alguns meses. Agora, pelo fato de ter sido uma transição para a INTS, que já está presente no município, já é responsável, acho que pelo principal contrato, pelo menos na área da saúde do município, está presente em diversas unidades básicas de saúde, com a gestão, com a oferta de mão de obra para a prestação dos serviços públicos, essa decisão ela vai trazer um ônus ou um bônus muito grande para quem a tomou. Agora, acho que o período é muito cedo e nós não podemos deixar o processo eleitoral, a disputa ideológica, contaminar esse processo de avaliação. Essa avaliação tem que ser feita de forma correta, com dados e no seu devido momento. Tá? Agora, repito, reclamações existem, como já existiam quando a gestão estava apenas com a Prefeitura do Pronto-Socorro e da Santa Casa, mesmo com intervenção
antes. Acho que vamos avaliar nos próximos meses se a tentativa de melhora foi válida ou não. Agora, existe em Suzano uma expectativa muito grande pelo funcionamento do Hospital Federal, que será com certeza o maior equipamento público de saúde do município. Melhor, acho que será o maior equipamento de saúde, incluindo público e privado, do município. Recurso do governo federal, a obra tem previsão de entrega final de 2024, acredito que deve ocorrer apenas em 2025. Esperamos que quando esse hospital começar a funcionar, considerando o número de equipamentos, UPA do Jardim Revista, Hospital Federal, o Hospital Antiga Santa Casa, é a melhor forma de fazer referência. A Antiga Santa Casa tem um anúncio da construção da UPA da região de Palmeiras. Acho que quando todos esses equipamentos estiverem em pleno funcionamento, a tendência é que haja uma melhora efetiva da saúde do município. Espero que a abertura desses novos equipamentos venha acompanhada de uma gestão eficiente da saúde. Eu acho que saúde é, sobretudo, gestão e como fazer mais com menos recursos, porque as cidades já gastam absurdos em termos de quantidade, em termos de volume, quantidade de recursos, e a maioria delas tem um problema muito grande nessa área. Eu acho que eu não conheço nenhuma cidade que uma pesquisa de avaliação de governo aponte um outro tema que não seja a saúde como prioridade. Agora, Suzano tem essa expectativa de novos equipamentos, espero que eles venham acompanhados de boas gestões, e acredito que daqui 4 anos, quando nós estivermos discutindo o processo eleitoral de 2028, a gente tem a saúde do município em um outro patamar. E, Anderson, quais são os passos, na sua opinião, que Suzano deve seguir para continuar crescendo e se desenvolvendo? Porque é inegável que, desse todo tempo que você tem vivido aqui na cidade, a gente viu a cidade se desenvolver. Mas, na sua opinião, na sua análise, quais são os passos que a cidade precisa tomar para continuar nessa linha de desenvolvimento? Olha, nós temos um problema grave que é, até pela estrutura geográfica de Suzano, nós somos uma cidade comprida. É reta. Nós somos comprida. Eu não sei aqui efetivamente as medidas, mas se a gente pegar aqui divisa com Poá, divisa com Mogi das Cruzes, nós somos uma cidade extremamente pequena, estreita e comprida na divisa com Ribeirão e com Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba. A gente está apertado. Assim, e nós estamos aqui no centro. Sim. Quando há necessidade de movimentação das pessoas do lado norte para o sul, ou de quem está em Poá, Mogi, todos temos que passar aqui por o chamado quadrilátero central, isso traz um congestionamento, um processo que sufoca o trânsito no quadrilátero central, e nós precisamos de medidas que possam dar alternativas de fluxo de vias para a locomoção das pessoas nesse quadrilátero central. Eu acho que essa é a principal tarefa para a cidade dos próximos 10, 20, 30 anos, é pensar em alternativas viárias, considerando essa nossa situação geográfica, para mitigar essa dificuldade de locomoção que nós já temos. E se a gente pegar sentido região norte, por exemplo, para o Jardim São José, saindo 17h30, por exemplo, do centro, nós estamos falando de um período aí de 1 hora e meia para um deslocamento de 10, 12 quilômetros em média. É muito grande. Então, o grande desafio é pensar como criar alternativas ou como duplicar as vias existentes para garantir um bom fluxo e a redução do trânsito na cidade. E também investir em transporte alternativo, transporte complementar, o transporte coletivo com ônibus,
para incentivar as pessoas a utilizarem menos os seus veículos. Qual que é o problema hoje? Se nós estivermos em 2 pessoas para pagar uma tarifa de ônibus, 2 ou 3 pessoas para pagar uma tarifa de ônibus para determinado deslocamento na cidade, é melhor, fica mais barato, mais rápido, mais confortável você contratar um Uber, você chamar Uber. Ou seja, há também um processo de sufocamento do trânsito devido a essas novas formas de transporte. Imagina se 30 pessoas que poderiam estar num ônibus seguindo para o seu destino estiverem em 10 carros, 3 em cada carro. Como que a via vai suportar? É bem difícil. São desafios que as cidades têm pela frente e a nossa não é diferente. Você precisa incentivar. Então, a discussão, por exemplo, da tarifa zero, que o PT tem feito, alguns deputados do PT com mais força, alguns municípios têm tentado implementar, pode ser um caminho. Se você tem uma tarifa zero, a pessoa não vai deixar de ir de graça para pagar o Uber para fazer o deslocamento com mais conforto. Ela vai preferir seguir de graça que eu digo, custeado pelo poder público. A questão é como colocar no orçamento do município a contratação dessa empresa, a prestação desse serviço. Só que são debates que precisam ser feitos. É isso, eu acho que isso é uma questão que falta bastante na nossa Câmara Municipal, falta muito na nossa cidade, esses debates políticos, inclusive de visões de cidade, de expectativas, isso seja pela classe política, seja ouvindo autoridades do tema, para encontrar alternativas. Eu acho que ninguém tem autoridade intelectual para falar, olha, o caminho é este. Essa é a fórmula mágica, até porque eu não acredito em fórmula mágica. Acho que existe uma diversidade de opiniões, temos que ouvir todos e encontrar o que converge, o que é comum ali entre aqueles que estão participando do debate para aprontar caminhos. E Anderson, você acredita que esse caminho da discussão, esse caminho do debate de ideias é o que falta na Câmara dos Vereadores e que você pode acrescentar aqui no local? Olha, seria muita audácia minha e dizer que eu posso acrescentar simplesmente na Câmara Municipal de Suzano esses debates. Eu acho que eu posso ser mais um a colaborar. Eu acho que tem um processo de renovação da política, acredito que 30%, 40% da Câmara Municipal deve se renovar, respeito, e falo isso com muita ênfase, respeito o trabalho de cada um vereador que lá está, vereadora também. Minha mãe esteve lá por 12 anos, sei das dificuldades, sei dos problemas, mas eu acho que a Câmara Municipal passa nessa legislatura por uma carência de debates de ideias, de audiências públicas, de fato sair um pouco da formalidade do processo legislativo, que é votar projetos de lei, requerimentos, indicações, e fomentar alguns debates sobre a Suzano que queremos para o futuro, a Suzano que queremos para os nossos filhos, na área do transporte, na área da saúde, na área da segurança pública. Eu acho que eu posso ser a contribuir um pouquinho com esse processo, mas tem muitos pré-candidatos aí na cidade, independente do partido, da sua posição ideológica, que podem contribuir com esse debate, cada um também na sua respectiva área de atuação. Ô Anderson, agora eu queria te perguntar, a última vez que a gente te teve aqui como entrevistado, o cenário não era nem esse, você lembra? O cenário a gente estava para lá, né? Daí eu estava ali, você estava aqui, e eu te perguntei, você pretende ser candidato a vereador? Você disse para mim na época, Léo, não pretendo no momento, tudo mais. Conversamos, passou o tempo, você anunciou que era pré-candidato a vereador de Suzano. Eu queria que você me contasse, o que mudou de lá para cá que lhe fez ser pré-candidato a vereador? Primeiro eu vou devolver a pergunta. Quando exatamente foi o mês que eu dei essa declaração? Nossa, e o ano? Foi o ano 2023. Faz tempo. Tá. Então faz tempo. De fato, em 2023, eu não cogitava ser candidato ou pré-candidato a vereador. É sempre bom tomar cuidado com esses termos. Sim. A gente, por vezes, comete
erros que a legislação não permite. Mas, então, eu não cogitava ser pré-candidato a vereador em 2023. Eu acredito que eu estive aqui antes da eleição do PT. Ou acho que foi um pouco depois. Aí nossa entrevista era inclusive para falar os rumos do PT após a sua eleição. Perfeito. Então foi logo após a eleição do PT. Então tinha acabado de ser eleito com apoio aí de uma extensa maioria de dirigentes e lideranças políticas do PT e militantes do PT na cidade. Estava como presidente, tinha acabado de ser eleito, com o compromisso de construir uma chapa de vereadores competitiva para essas eleições, participar do processo representando o PT dentro da Federação Brasil da Esperança para a construção de uma candidatura a prefeito competitiva e que pudesse nos representar nas urnas e a nossa posição política, a posição política do time do Lula nessas eleições. Então não cogitava ser candidato a vereador. A resposta foi 100% sincera. Ocorre que, nesse processo de construção da candidatura a vereador, chegou-se à seguinte posição, que o grupo político, liderado pela ex-vereadora Quitéria, minha mãe, precisava ter uma candidatura para contribuir com a construção da chapa. E vamos conversar com ela, para que, se ela tinha interesse em ser candidata mais uma vez, tá? Ela desistiu, falou que não tinha interesse em ser candidata, já está com 65 anos, problemas de saúde, e que ela sabe que representa uma candidatura, ainda mais uma candidatura que tem um time por trás, mas, portanto, tem muitas responsabilidades e que ela não estava no momento para aceitar esse desafio. A partir da negativa dela, começou-se a discutir a importância deste grupo, deste coletivo, ter uma candidatura representativa, uma candidatura competitiva que pudesse contribuir aí com a eleição de vereador do Partido dos Trabalhadores dentro da federação. E aí, naturalmente, chegou-se ao meu nome. E aí, pela história, política, pelo acúmulo de experiências na administração pública e por estar participando efetivamente de todas essas campanhas que a minha mãe disputou, tá? Chegaram ao meu nome, eu só tenho a agradecer pelo prestígio, pela responsabilidade também que a mim delegaram e pelo apoio. Confesso que a minha candidatura surgiu de forma tímida, sem grandes expectativas, mas hoje ela tem ganhado força, tem recebido a adesão de muitas lideranças políticas na cidade. Hoje, por exemplo, a minha candidatura tem o apoio entre ex-pré-candidatos e ex-candidatos em eleições anteriores de 10 nomes, 10 lideranças políticas, entre as quais eu destaco o do professor Valdeci Stuani, que já foi candidato a prefeito de Suzano em 2012 com mais de 40 mil votos, e foi secretário de Educação, secretário de Promoção da Cidadania no município, está apoiando a nossa pré-candidatura a vereador. O professor Rodrigo Assis foi candidato a prefeito pelo PCdoB nas eleições de 2016 e 2020, também está conosco. E tem uma série de outros companheiros e companheiras aí que estão juntos. A Sheila do Maitê, que era pré-candidata a vereadora, desistiu de ser candidata, está apoiando. O Arlindo do Miguel Badra, o Marola do Jardim São José, não sei se você conhece, o Marola do futebol, também está apoiando a nossa pré-candidatura. Agora eu tenho que terminar, né? A Nilza das Vielas, ali da região do Varan, Gardenia, Europa. O Moura, da região do Leblon. Deixa eu ver exatamente se foram todos. A Nalda dos Brinquedos, do Miguel Badra, também está apoiando a nossa pré-candidatura. Então nós estamos... E aí, se eu esqueci alguém, me perdoem. Mas tem aí um conjunto de lideranças que já foram para as urnas, já disputaram a eleição e que estão acreditando nessa pré-candidatura, estão caminhando conosco. Isso só me deixa bastante feliz e tem o desafio de representar aí as expectativas políticas de todas essas lideranças e daqueles que estão caminhando conosco nessa jornada. E da minha mãe, é claro, não estou esquecendo da Quitéria. Esqueceu basicamente o mais importante. Não posso esquecer da minha mãe, que é tão natural que você acaba
esquecendo por vezes. Seu apoio acaba sendo natural, né? Seria muito contraditório ter um filho candidato e apoiando uma outra candidatura. Então, eu acabo por vezes esquecendo de mencionar. Mas é isso. Acho que são pessoas que têm atuação na área da saúde, na área mais social, muitos professores no apoio. Isso traz uma carga de responsabilidade muito grande, mas confesso para você que eu estou bastante otimista com o resultado. Estamos trabalhando bastante nesse período de pré-campanha, conversando com muita gente, visitando muita gente. Eu acho que esse é o caminho de você conseguir ter uma candidatura competitiva e, se eleito, conseguir representar aqueles que depositarem o seu apoio, o seu voto de confiança. É você ouvi-los, sobretudo. Anderson, para a gente finalizar, como pré-candidato, quais serão as suas principais bandeiras? Vamos lá. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que acabam conversando com pré-candidatos a vereador. Existe aí, infelizmente, um processo eleitoral de despolitização das pessoas. Eu sou extremamente contra esse processo e vou explicar. Tem muito pré-candidato a vereador prometendo, se eleito, fazer obra, executar serviços. Nós sabemos que isso é tarefa exclusiva do chefe do Poder Executivo e das pessoas que vão compor o seu governo como secretários, como diretores e como assessores de forma geral. Ao vereador cabe, sobretudo, fiscalizar, cobrar, fomentar debates importantes para a cidade, que a gente volta um pouquinho naquela questão que eu estava tratando há pouco, de promover audiências, de ouvir autoridades sobre temas e fiscalizar o Poder Executivo, tá? E aí, a minha candidatura não pode representar aquilo que eu acredito apenas. Ela tem que representar aquilo que eu acredito, mas também aquilo que das pessoas que eu estou ouvindo, o que são os anseios da população. E não tem jeito. Qual é a grande expectativa das pessoas? Melhora na saúde pública. Então, o que eu tenho dito para aqueles que têm conversado comigo? Meu compromisso é cobrar, é fiscalizar, é acompanhar a execução do orçamento da saúde, se eleito for, para que os recursos da saúde sejam aplicados da melhor forma possível e obtenham o máximo de eficiência possível. E eu acho que tem algumas ferramentas que nós podemos adotar. E cito como exemplo a questão do aplicativo para agendar consultas, exames. Hoje, você pede comida pelo iFood, você pede um veículo pelo Uber, você realiza transações bancárias pelos aplicativos do banco e, salvo uma ou outra anomalia, esses aplicativos funcionam 100%. Por que não ter um aplicativo desse que funcione 100% para permitir que as pessoas consigam fazer o agendamento das suas consultas para serem atendidos na unidade básica de saúde? E para aqueles que não conseguem, que não têm acesso, você assegura aí uma central telefônica, que as pessoas possam fazer isso por um número de telefone de referência na saúde, e evitar, por exemplo, que quem vai ser atendido às 9h30 da manhã na unidade básica de saúde seja obrigado a chegar lá às 7 horas da manhã para ficar na fila, para passar pelo atendimento da recepção. Pegar uma senha. Faz isso pelo aplicativo, a pessoa vai chegar lá 15, meia hora antes do seu horário, vai ser atendida, com certeza vai melhorar, vai otimizar os recursos humanos que tem presente dentro de uma unidade básica de saúde para prestar o serviço. A paciente vai sair contente, porque ele ficou pouco tempo ali, tendo o atendimento do médico e da equipe adequado, com certeza sairá agradecendo a todos pelo serviço prestado. Outra área que eu tenho ouvido muitas reclamações é a segurança pública. Muitos roubos de veículo, de celular, principalmente nos centros comerciais dos bairros. O que acontece? Suzano passou a ser monitorado, então nós temos um sistema de monitoramento do ponto de vista tecnológico avançado, aqui no quadrilátero central, que identifica a prática de crimes, que possibilita aí o flagrante daqueles que pegam, infelizmente, esse caminho da conduta criminosa. Só que
os centros comerciais dos bairros não são monitorados. Ele deixa de praticar o crime aqui no Quadrilátero Central e vai roubar o carro, vai roubar o celular no Centro Comercial do Colorado, no Dona Benta, no Miguel Badra, na região de Palmeiras. Então nós temos que pensar em uma forma de expandir esse monitoramento para levar essa segurança que hoje ela é maior aqui no Quadrilátero Central para os centros comerciais da área dos bairros e, por que não, para toda a cidade, aí, pensando no médio e longo prazo. E não podemos deixar aqui de considerar a irresponsabilidade do governador do estado com a segurança pública. Porque existe um pacto federativo com atribuições de responsabilidades. E a responsabilidade do governador do estado da segurança pública é absoluta. Mas nós temos um contingente mínimo de policiais militares, uma corporação que não tem salários, não tem equipamentos suficientes para trabalharem, e o governo do estado não faz esse debate. Não vejo esse debate acontecer do que o governo do estado teria que promover para garantir a segurança pública. Nesta omissão do governador do estado, os prefeitos estão sendo obrigados a investir em segurança. Então é mais uma área importante que está ficando a cargo dos governos locais, ou seja, dos prefeitos, terem que fazer os investimentos para mitigar os problemas de segurança pública devido à ausência do Estado. Então não tem como. Se esse é o caminho, se não há uma crítica, se não há uma cobrança ao governador para que aumente o efetivo da Polícia Militar, para que melhor aparelhe a corporação, tem que investir no aumento da guarda municipal, no aumento do efetivo, contratar mais guarda, contratar mais veículo e criar, entre aspas, uma polícia com a guarda municipal nos respectivos municípios para aí suprir essa ausência do Estado. Algo que já acontece há muito tempo na área da saúde. Saúde de média e alta complexidade é responsabilidade do governo do Estado. Quando alguém vai na unidade básica de saúde, que o clínico geral recomenda passar no médico especialista ou fazer uma cirurgia, essa cirurgia, esse médico especialista é responsabilidade do governo do estado. Ele não cumpre esse papel, ele não oferta essa vaga, esse atendimento, e os municípios têm gradativamente aumentado seu custeio com saúde pública porque ele é obrigado a absorver essa demanda. Municípios como São Paulo, por exemplo, a capital, tem uma rede municipal custeada com recurso municipal superior à rede estadual, que é quem de fato tem a responsabilidade constitucional de prestar esse atendimento. Só que isso foi acontecendo ao longo dos anos e a gente só foi esquecendo dessa responsabilidade. Está sempre caindo no colo dos prefeitos, é isso, a responsabilidade, e agora isso tem ocorrido com a segurança pública. Nós temos que encontrar uma forma de rever essa discussão. Se de fato a responsabilidade vai ficar para o prefeito, que fique, mas também os recursos destinados ao orçamento do Estado para essa finalidade, que cheguem nos municípios, sim, que venha para as cidades. Então nós temos, qual que é a nossa realidade? A economia vai mal, não tem emprego, o aumento da fome está muito grande no país, a responsabilidade é do presidente. Fato, concordo. Tem buraco na rua, não tem atendimento na unidade básica de saúde, não tem atendimento com médico especialista, não consegue marcar uma cirurgia, a responsabilidade é do prefeito. E o governador fica numa situação extremamente confortável. Se tem um cargo executivo que é confortável para se ocupar no modelo federativo do Brasil, hoje é o de governador de estado. Você fica ali, é responsável por áreas importantes, mas você não é cobrado, porque a cobrança recai sobre o prefeito. Os problemas macros recaem sobre o presidente da República e você fica ali. Hoje, o governador Tarcísio só pensa em quê? Em conceder, privatizar, abrir debates que não acrescentam, como essa questão da escola cívico-militar. Por que ele não abre um debate de como construir, como melhorar a educação, que é a responsabilidade dele, principalmente nas escolas que estão nos extremos das cidades, nas periferias, onde a violência é muito grande, professores que não conseguem ministrar suas aulas.
Então, é muito confortável hoje. Se tem alguém que quer ocupar um cargo público, que não quer ser responsabilizado pela população, não quer ser cobrado pela população e terá lá um tremendo orçamento para administrar, seja candidato a governador, principalmente no estado de São Paulo. É muito confortável. Anderson, eu agradeço muito por essa entrevista. Abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Acho que nós falamos aqui por longos minutos. Quero mais uma vez agradecer aqui o Grupo Hoje, toda a equipe, e a você, Leonardo, que é chamado carinhosamente de Léo, por esse bate-papo, por mais essa oportunidade. Espero que aqueles que tenham paciência para nos ouvir por esses longos minutos possam deixar seus comentários, as suas colaborações. Eu sou extremamente aberto ao contraditório. Acho que é isso que enriquece a política. Acho que a essência da política é o debate, é o respeito às ideias. Agora, sou extremamente contra aqueles que acessam as redes ou que atendem um político na porta da sua casa apenas para ofender, para xingar. Eu acho que esse não é o caminho. Quer fazer o seu comentário produtivo? Faça. Se for nas minhas redes pessoais, eu com certeza irei responder. Agora, se é para fazer ofensa, fazer comentários que não têm nenhum sentido, se é para propagar fake news, esses, quando eu posso, eu deleto. Porque eu acho que isso não contribui com a política. Eu acho que isso só prejudica o nosso país e prejudica o futuro do nosso país. Porque eu acho que a política ela é essencial para tudo. Se você vai na unidade básica de saúde, ali tem a política. Se você está num local na cidade com segurança ou não, isso tem a ver com a política. Se seu filho está frequentando uma escola reformada, bonita, recebendo uniforme, isso é a política. Se tem emprego, é a política. Se a inflação está alta ou baixa, é a política. Nós vivemos a política. Então, acho que nós temos que debater a política e respeitar as diferenças de opiniões, de ideias, mas com educação, sobretudo. E não em busca de likes, em busca de fake news. Porque se tem um mal que a tecnologia está trazendo para o nosso país, é essa facilidade de comunicação, mas que tem fomentado esse comportamento de intolerância, de agressão e de fake news, sobretudo. Acho que encerro por aqui e pedindo, vamos fazer o debate no campo das ideias e com respeito ao próximo, sobretudo. Anderson, muito obrigado pelo seu bate-papo, muito obrigado por compartilhar suas ideias com a gente e muito obrigado a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Eu te agradeço e até a próxima.